Era uma manhã comum. Quinta-feira, 24 de outubro de 1929. Os corredores da Bolsa de Nova York ferviam com negociações, risadas e copos de café. Homens de terno, charuto e gravata acreditavam que o sucesso americano era infinito. Mas em questão de horas, o som dos sinos e das máquinas de teletipo se transformaria em gritos de desespero. Papéis voariam pelos ares, fortunas evaporariam, e o mundo inteiro aprenderia o que acontece quando a ganância substitui a razão. Este é o dia em que o sonho americano desabou. O dia em que o mundo quebrou. Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum dos próximos vídeos. A ilusão da prosperidade. A década de 1920 foi um espetáculo. Os Estados Unidos haviam vencido a Primeira Guerra Mundial e se tornaram a maior potência econômica do planeta. Nasciam as rádios, os cinemas, os automóveis em série. Henry Ford popularizava o carro. A eletricidade chegava às casas. E as famílias acreditavam viver na era da abundância infinita. A Bolsa de Valores de Nova York se tornou o templo do otimismo. Em 1928, mais de 1,5 milhão de americanos, muitos sem qualquer experiência financeira, investiam em ações. Pessoas simples, fazendeiros, operários e donas de casa tomavam empréstimos para comprar papéis que pareciam só subir. Era o fenômeno da margem. Você pegava dinheiro emprestado, comprava ações e pagava a dívida depois com o lucro. Mas havia um problema. O lucro era apenas uma promessa. E como toda promessa, dependia de um detalhe: que os preços nunca caíssem. A bolha invisível. Entre 1927 e 1929, o valor das ações subiu mais de 300%. Empresas com lucros modestos eram negociadas como impérios. E o governo americano acreditava que o mercado se autorregulava. O presidente Herbert Hoover dizia: "A prosperidade está ao alcance de todos os americanos." Enquanto isso, os jornais incentivavam o investimento. Vender o carro ou hipotecar a casa para comprar ações era considerado um gesto de inteligência. O resultado? Uma bolha de otimismo, inflada por crédito fácil, especulação e cegueira coletiva. Ninguém queria acreditar que aquele castelo de cartas um dia desabaria. Mas no início de outubro de 1929, alguns começaram a perceber rachaduras. Os lucros das empresas diminuíam, o consumo caía. E a confiança, antes inabalável, começava a ruir silenciosamente. Quinta-feira Negra, Black Thursday. Na manhã de 24 de outubro, o sino da bolsa tocou como sempre. Mas desta vez, ninguém imaginava que aquele som marcaria o início da maior catástrofe financeira da era moderna. Logo nas primeiras horas, as ordens de venda começaram a se acumular. Milhares de investidores tentavam se desfazer das ações desesperadamente. O pânico tomou conta. Em questão de minutos, os preços despencaram. O índice Dow Jones caiu 11% logo no início do dia. Os telefones não paravam. Os operadores gritavam. O chão do pregão virou um campo de guerra. Mais de 12,9 milhões de ações foram negociadas. Um recorde absoluto. As máquinas de teletipo que registravam as cotações não conseguiam acompanhar a velocidade das quedas. As pessoas olhavam para o placar com minutos de atraso, sem saber o valor real de seus investimentos. Alguns bancos tentaram conter o desastre. 5 das maiores instituições americanas, entre elas o Morgan Bank, se uniram e injetaram milhões para comprar ações. Por algumas horas funcionou, mas o medo já havia se espalhado. Segunda-feira Negra e a Semana do Caos. A sexta-feira seguinte foi tensa. O mercado oscilou, mas muitos acreditaram que o pior havia passado. Estavam errados. Na segunda-feira, 28 de outubro,
o desespero voltou com força total. O Dow Jones caiu mais 13%. E no dia seguinte, 29 de outubro, a terça-feira negra, a bolsa despencou novamente, com 16 milhões de ações vendidas. Empresas evaporaram do mapa. Milhões de americanos perderam tudo. Corretoras fecharam as portas, bancos faliram e até suicídios começaram a ser relatados em Nova York. O sonho americano havia se transformado em um pesadelo coletivo. O efeito dominó global. O colapso de Wall Street não ficou restrito aos Estados Unidos. A economia mundial era cada vez mais interligada. E quando a maior potência caiu, todo o planeta sentiu o impacto. A crise atravessou o Atlântico. Bolsas na Europa e na América Latina também entraram em colapso. O comércio internacional despencou em mais de 60% entre 1929 e 1934. Países que dependiam das exportações americanas, como o Brasil, com o café, entraram em recessão profunda. Os preços despencaram, o desemprego explodiu e a pobreza se espalhou em ritmo alarmante. A Alemanha, já enfraquecida pela Primeira Guerra, viu sua economia se desintegrar. A fome, a humilhação e o desespero popular criaram o terreno perfeito para o surgimento de regimes autoritários. Entre eles, o de um homem chamado Adolf Hitler. O craque de 1929. Portanto, não foi apenas um desastre econômico. Foi uma das engrenagens que empurraram o mundo rumo à Segunda Guerra Mundial. A vida durante a Depressão. Nos Estados Unidos, a década de 1930 foi marcada por filas de sopa, barracos improvisados e desespero. Mais de 13 milhões de pessoas ficaram sem emprego. Fábricas fechavam todos os dias e o dinheiro perdia valor rapidamente. Cidades inteiras se tornaram campos de miséria, apelidados de Hoovervilles, em crítica ao presidente Hoover, que dizia que a recuperação estava próxima. Mas a esperança era um artigo de luxo. Homens vendiam o que tinham: relógios, roupas, móveis. Mulheres lavavam roupa em rios gelados. Crianças remexiam lixo em busca de comida. A terra das oportunidades agora era o retrato do colapso humano. A reconstrução. O New Deal. Em 1933, um novo nome assumiu a presidência: Franklin D. Roosevelt. Seu discurso falava de fé, coragem e reconstrução. E com ele veio um plano audacioso: o New Deal. Roosevelt criou obras públicas, gerou milhões de empregos e fortaleceu o sistema financeiro. Nasceram agências reguladoras, programas sociais e o conceito moderno de estado de bem-estar. Foi o início de uma lenta recuperação. Mas levou quase uma década para os Estados Unidos se reerguerem. E a verdadeira recuperação só veio com o esforço industrial da Segunda Guerra Mundial. O dia em que o mundo aprendeu a ter medo. O craque da Bolsa de 1929 não foi apenas uma crise de números. Foi um alerta sobre o comportamento humano. Mostrou como a ganância, a euforia e a ilusão de controle podem destruir impérios. Em uma única semana, o maior mercado financeiro do planeta provou que a confiança é mais frágil que o ouro e que o medo é a força mais poderosa da economia. Desde então, cada queda nas bolsas do mundo carrega um eco distante de 1929. Um lembrete de que a história pode se repetir, sempre que o ser humano esquecer seus próprios limites. Vendem-se ações, preço indefinido. Se chegou até aqui, é porque esse assunto te fez pensar. Agora eu quero saber de você. O que mais está por trás dessa história? Comenta aqui embaixo. E se esse conteúdo abriu a sua mente, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo pode mudar tudo o que você achava que sabia. Cliquei sabendo. Porque saber é só o começo.